Fala, meus gateiros e dogueiros do Brasil, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Gataiada Podcast. Hoje a gente vai estar recebendo aqui Patrícia Transilo, a idealizadora do projeto Adote um Gato de Rua, que é um projeto que já contribuiu e muito para os animais abandonados de Salvador. Olá, eu sou Vanessa, gateira de primeira viagem e a dose de senso comum do podcast. Estamos aqui aprendendo juntos, mais uma vez, as curiosidades do mundo felino e da causa animal em geral. E hoje temos a felicidade de ter aqui Patrícia, né, como o Vitor já apresentou. E Patrícia, conta um pouquinho pra gente como foi que surgiu esse amor pelos animais, especialmente pelos gatinhos. Ok, meninos, primeiro eu quero agradecer e mostrar para vocês a alegria de estar aqui junto com vocês nesse momento de tão grande importância para essa causa, né? Que as pessoas possam realmente entender e ver o quanto é bom a gente cuidar de quem precisa ser cuidado. Bom, Vanessa, com relação à sua pergunta, eu acho que eu digo sempre assim, já nasceu comigo. Quando eu nasci num ambiente que já tinha muitos animais, entre gatos e cachorros, e aqueles que vinham nos visitar, que eram os passarinhos, os pombos. E esse amor só foi crescendo com esse meu envolvimento com os animais. Eu via muito essa coisa de meus pais, de cuidarem, dos meus irmãos, deles serem participantes do nosso dia a dia. Então esse amor vai crescendo e quanto mais a gente convive com eles, a gente percebe o quanto é bom estar envolvida com os animais, né? E mostrar às crianças também que podem, né, contar com eles para viver uma vida mais feliz, porque os animais só nos trazem alegria. Com certeza, né? Eles transformam a vida da gente, né? Muito. De fato. E você não tem noção da honra que eu tenho, assim, que eu tô de ter você aqui no episódio. É uma pessoa que você sabe o amor que eu tenho por você e a referência grande que você é para mim nessa causa, né? Se não fosse por você, provavelmente o Adote um Gato de Rua não seria o que é hoje. E talvez a gente não tivesse nem aqui, né? Nessa bancada desse podcast para conversar sobre isso. Então você é uma grande incentivadora para mim disso tudo. Eu me espelho muito em você nesse trabalho. Eu acho que você é uma mulher muito guerreira, não só na vida pessoal, mas para a causa animal também. Você é uma pessoa que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa dar visibilidade. Porque muitas pessoas podem agir como você age, né? Podem fazer um pouco do trabalho que você faz, que é muito. Você sabe que é muito para eles, que precisam tanto. Então, eu estou muito orgulhoso de ter você aqui e te dizer que você que me inspira todos os dias a continuar levando esses projetos para frente. Obrigada, filha. Então, conta pra gente um pouco, Patrícia, há quanto tempo você está atuando realmente na causa animal? A atuação realmente está me voltar a cuidar daqueles, né, que não tem ninguém por eles. Começou, de repente, novamente, quando o Vitor chegou lá em casa com a gatinha, que hoje é a nossa primogênita, a Nina. Ele chegou resgatando ela de maus tratos. Ela estava sendo apedrejada por alguns meninos na rua, que achou que aquilo era engraçado e ficou apedrejando. E aí ele me trouxe, né? Aí no momento que ele abriu a porta, que me mostrou aquele serzinho ali tão vulnerável, né? Sofrido, reacendeu, acho, em mim aquilo que eu tinha deixado um pouquinho estacionado, porque quando a gente começa, né, a viver, a se tornar profissional, a casar, no meu caso, eu casei, tive filhos, engravidei, então a vida muito corrida, terminou que eu deixei um pouquinho de lado essa questão de conviver com os animais e não tinha esse convívio. E Vitor me trouxe de volta esse convívio. Então, há mais ou menos 12, 13 anos eu comecei a lidar com a causa, né? E no condomínio que nós vivemos, a gente tem alguns gatos que já conviviam lá, mas que eu não tinha esse olhar voltado para eles. E a partir do momento que Nina veio para a nossa casa, eu comecei a observar, olha aqui, a gente tem gatos no condomínio, por que eu não também tentar minimizar um pouco o sofrimento deles, pelo menos dando um alimento, uma água fresca, um cuidado, um carinho. E foi a partir daí que eu comecei a cuidar dos animais de lá, do condomínio, que hoje é a nossa colônia. Isso foi o que despertou em você realmente essa vontade, né? Sim. De ajudar esses animais. Nina foi a gata que me trouxe essa vontade de cuidar daqueles que não têm como ser cuidados, né, realmente. E você imaginou que em algum momento esse seu trabalho iria repercutir tanto a ponto de o Adote um Gato de Rua se tornar dessa relevância aqui no estado da Bahia? Nunca, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que o Adote um Gato de Rua ia crescer como cresceu, ia ter, né, essa credibilidade que tem e ia ajudar tantos gatinhos a serem adotados e cachorrinhos também, porque a gente tem uma página voltada aos felinos, mas que ajuda também aos nossos doguinhos. Exato. E eu me sinto muito feliz, porque eu incentivo também, eu junto com o Vitor e com as outras pessoas que também nos ajudam na causa, a gente incentiva pessoas também a se voltarem a querer ter um cuidado maior com esses animais. Qual é a sensação que você tem de saber que você, de uma certa forma, é responsável por aqueles animais que estão ali, esperando você todos os dias para comer, para beber, para ter carinho? Gratidão, gente, de saber que eles sabem o horário certinho que a gente está. Eu e meu esposo, a gente tem os horários já assim que a gente organiza, porque os dois trabalham. Então, assim, às 5 da manhã, eu estou lá embaixo, eles já estão todos bonitinhos ali esperando a raçãozinha deles fresquinha, a troca da água, o carinho, que eles todos querem um carinhozinho.
ficam na perna da gente dizendo, olha, eu estou aqui também. E às 5 da tarde, o meu esposo durante o dia, o horário dele é mais maleável, ele às vezes vai ao meio-dia. Como também nós temos pessoas do condomínio que depois que eu comecei a fazer esse trabalho, que também se voltaram a querer nos ajudar. Então, é um conjunto muito bonito de boas ações que acontecem, né? Então, eu acho assim, sempre tem que ter uma sementinha plantada para que isso floresça. Foi bom você ter tocado nesse ponto, que eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como foi chegar hoje, onde o Adote um Gato de Rua tá, que é a colônia que a gente cuida, né, hoje no condomínio que você mora, como foi a aceitação dessas pessoas e as dificuldades encontradas ao longo desse caminho até você conseguir de fato esse respeito que você tem hoje lá pelos moradores? No início eu comecei e aí eu observei que já tinha até uma senhora também que já fazia, assim, tinha uns cachorros também na rua, não no condomínio, mas na rua, e eu observei que ela, para você ver como são as coisas, quando a gente não está fazendo essas coisas, parece que às vezes a gente nem vê. A partir do momento que você começa a fazer, aí você começa a observar, e aí eu vi essa senhora dando comida aos cachorros e ela também dava aos gatos. E aí eu fui junto com ela observando como é que ela fazia, mas aí eu via que ela colocava assim no chão. E eu disse, não, tem que ter um lugar mais cuidadoso para a gente estar fazendo isso, para que também não fique muito exposto, porque tem que ter um cuidado para que o local que a gente alimenta não se torne um ponto de abandono, porque tem esse risco também. Então eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? Bom, eu vou andar com uma sacolinha, nessa sacola eu boto umas vasilhazinhas bonitinhas, né? Minhas vasilhinhas são com temas de gato, né? Por que será, né, gente? Mas aí eu tenho aquelas vasilhinhas, aqui a minha capinha de gato, minha blusinha de gato, meu brinco, minha gargantilhazinha de gato. Uma eu pessoa sou totalmente gateira, temática. Gente. Sou assim, Tapete ninguém de nem casa. percebe. O filho é um gato. O filho é um gato, né? Muito obrigada, viu, Vanessa, né? Porque aí um gato desse. Então, assim, a gente começou a criar uns locais um pouco mais escondidos no condomínio, né, que a passagem das pessoas não fique tão visualizando esse local, mas onde tem uma aguinha fresquinha, a comida a gente não deixa para evitar formigas, essas coisas, até para cuidar, para não sujar, mas aí nos horários, como eu estou falando com vocês, eles vêm comer, a gente tem essa vasilhinha, tira da sacola, coloca a raçãozinha, espera eles comerem, se sobra alguma coisa que é difícil, mas se sobrar a gente recolhe, e dessa forma a gente vai criando uma organização, né, para que eles entendam também que não é a qualquer momento, eles têm horário e eles conseguem ter essa organização. Os gatos são muito organizados, eles sabem exatamente o horário que a gente vai estar. Por isso que eu falo também que quem se predispõe a cuidar tem que entender que eles são muito inteligentes, eles vão estar esperando vocês. Não pense que vocês vão botar uma vez, duas, depois, não, hoje eu não preciso ir não. Não, eles vão estar lá. Você pode até não ir, mas tenha certeza que ele esperou. Mas quando ele percebeu que você não estava, ele saiu, né? Então, eu acho que é assim, a gente começa desse jeito, pequenininho e vai tentando crescer. Exato. E as dificuldades encontradas, assim, em algum momento você pensou em desistir, você pensou em falar, eu não vou colocar mais para evitar confusão? Eu tive alguns momentos que, por conta de críticas, de eu ser chamada da maluca dos gatos, né? Uma coisa assim muito delicada, né? De me achar, eu passava assim, chamava, lá vai a maluca dos gatos, porque as pessoas acham que é um louco que faz isso, né? Eu digo, se todos os loucos fossem assim como eu. Então, assim, eu me senti ameaçada em alguns momentos, porque esses potinhos que eu colocava a água, quando eu observava, o pessoal jogava areia dentro, jogava sujeira dentro, chutava, jogava fora a vasilha que eu deixava, a água fora, ou então a própria vasilha que eu deixava com a aguinha, e que são custos, isso tudo é do nosso bolso, a gente não tem ajuda, né? Então, dizer, poxa, por que as pessoas fazem assim? Aí eu comecei a perceber quem era esse grupo de pessoas, e infelizmente eu precisei buscar o judiciário para que eu tivesse, né, o direito de alimentar com os meus recursos os animais que estão no condomínio, que não estão lá por acaso, porque estão lá porque alguém os deixou lá. Inclusive... Então, assim, foi muito difícil para mim, só complementando o Vitor, e você perceber a maldade das pessoas que vai no coração. Quer dizer, se você não gosta, tá bom, gente, passe batido, né? Mas não critique, não estrague aquilo que você está vendo ali. Para ajudar as pessoas não se movimentam, agora para atrapalhar elas se movimentam. Sempre, infelizmente, eu brinco muito assim, as pessoas têm uma facilidade enorme de criticar, mas têm uma dificuldade de elogiar, de cuidar, de dizer assim, você precisa de ajuda, mesmo que seja com a palavra, puxa, que bom. Então hoje, aproveitando, hoje eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem, gente, eu fico lá no meu prédio olhando você. Você chega do trabalho toda arrumada, aí de salto e coloca suas vasilhinhas, espera eles comer com maior paciência, alisa, brinca e vai depois, eu percebo como você está bem. Então, assim, é bonito hoje eu ver que as pessoas hoje estão muito mais, né, achando bonito aquilo que eu venho fazendo, né, e tentando até talvez de alguma forma ajudar do que me criticando. E aqueles que lá atrás me criticaram, hoje a gente tem um exemplo de uma delas que tem gatos e tem cachorros em casa. E isso me traz uma felicidade enorme de perceber que ela entendeu, que eu só queria o bem deles. A intenção, na verdade, da gente, mãe, é a gente mostrar para essas pessoas que elas devem mudar essa visão que elas têm, né? O objetivo do programa também é esse aqui, a gente desmistificar
todos os percalços, as coisas que as pessoas colocam, né, de que os gatos passam, os cachorros, de que trazem doenças e por aí vai. E é legal a gente ver pessoas que abrem a mente e que mudam essa concepção, né? Sim, hoje, como você mesmo falou, você tem um respeito muito grande pelas pessoas, né? Sim. Do condomínio onde você mora. Então as pessoas hoje respeitam e elogiam você pelo que Sim. você faz, pelo seu trabalho, apesar de ter tido uma grande dificuldade antes. E foi bom você ter falado nessa questão, né, de procurar. Você procurou o Ministério Público. O Ministério inclusive, Público, né? sim. Tive audiências, né? Teve audiência. Teve audiência, as pessoas foram Então, chamadas, foram ouvidas, eu também fui ouvida, meu esposo foi ouvido, e o promotor entendeu o que precisaria ser feito para que a gente não continuasse naquele dilema, né? Exato. Então, assim, é até bom a gente falar sobre isso aqui, porque muitas pessoas têm essa questão de não posso alimentar o gato no meu condomínio, por ser um condomínio, tem uma questão do administrador, do síndico. As pessoas podem se alimentar os animais, desde que não seja algo que vai ficar sujando o condomínio. Isso, precisa né? ter cuidado, ser Precisa algo ter organizado. cuidado, higienizado, né? Tem que ter ajuda também de preferência das pessoas que puderem ajudar ali para Sim. manter o máximo possível de organização, né? É isso. Nesse processo. Mas é legal a gente ver as pessoas abrindo a mente para essas coisas hoje, né? Sim, eu também sim. passava muito por isso, né? De as pessoas me criticarem. Já aconteceu de pessoas pensarem que eu estava botando comida com veneno para um gato na rua. É porque, infelizmente, existem pessoas que fazem isso, né? Exato. Então, hoje a gente vê realmente, e acho tão bonitinho quando as pessoas passam e falam assim, que Jesus te abençoe. Isso, que Deus te isso. Eu ouço abençoe. muito isso. Eu agradeço Isso é muito muito. legal, né? Mas acho que o mais gratificante de tudo não são as pessoas, são os animais, né, pra gente. O carinho são. que eles têm. E a gratidão nos olhos deles. Gente, vocês já viram como eles agradecem olhando pra gente? O amor que vem ali daquele olhar. Meu Deus, eu não sei como as pessoas não querem tentar, pelo menos, ter um pouquinho dessa emoção, dessa sensação do que é a gratidão de um gato, de um cachorro, que é aqueles que a gente mais lida, que tem outros, tem os cavalos, né? Mas é muito... Eu não tenho nem o que dizer aqui, gente. Eu acho que se eu falar demais, eu choro. Mas eu vou precisar que você fale mais, que é exatamente isso que eu quero saber. Quando você salva uma vida, quando você sabe que a adoção aconteceu por causa da sua participação, qual é a sensação que te dá? Gratidão. Não tem outra palavra aqui para eu dizer. Meu Deus, é uma emoção tão grande. Eu choro, eu dou risada, eu quero ver as fotinhas dele lá chegando nessa casa, a família, a alegria nos olhos dessa família que recebeu aquele serzinho que precisava tanto. E a alegria dele ali, dizendo, agora eu estou salva, agora eu estou realmente num lugar que eu posso dizer que é a minha família. Né? E às vezes assim também algumas frustrações quando eu vejo que eu não tive o tempo que eu precisei para quando alguém me pede algo ou quando algum animal num caminho que eu passe, eu não consegui, porque pelo fato dele ter sido atropelado e estar ali, ou dele ter ficado machucado, eu não cheguei a tempo. E infelizmente já aconteceu comigo, eu já perdi 2 gatinhos de rua que eu cuidava, porque eu só vim saber depois que eles estavam machucados e quando eu levei eu não tive mais tempo, infelizmente eles foram a óbito. Então, eu lido muito com esses 2 sentimentos, de gratidão e de frustração. Desculpa, Vitor, são as limitações que todo mundo tem, né? Porque, na verdade, ninguém tem condições de cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo. Mas essa sensação boa, acredito que você já sentiu aí umas 200 vezes, né? Pô, já, pelo menos, que já. aí a quantidade os números positivos que o Adote um Gato de Rua tem. E a gente praticamente pode multiplicar esse número por 2, por 3, porque é como você mesma estava dizendo, não é só a vida do animal. Você está afetando positivamente a vida da família também, porque nenhuma família é igual antes e depois de receber um animalzinho novo. É outra energia, é outra relação com outro ser vivo, é um enriquecimento muito grande. Você pode realmente se sentir gratificada por ter feito isso por alguém. E eu não tenho nenhuma dúvida que os gatos, cachorros, os animais em si, aqueles que convivem mais conosco, vieram para nos ensinar muitas coisas. A gente só precisa perceber o tamanho de tudo aquilo que eles têm para nos oferecer, a gente só precisa agarrar. E não é à toa que eles vivem menos que a gente, né? Bem, até porque eles já vêm amando demais, então eles estão aqui para nos ensinar. Então eles não querem passar muito tempo aqui, não. Eles não têm o que aprender, né? Para que ficar 100 anos Eles já aqui? sabem de tudo, a gente é que não sabe de nada. Exato. Qual é a sua sensação quando você vê que muitas pessoas, e que por um momento isso também já aconteceu com você, né? Você já me falou isso, mas a sensação que você tem hoje em ver que ainda muitos desses animais que estão nas ruas, eles são invisíveis para a maioria da população. Como é que você sente a respeito sobre isso? É muito triste, eu sempre comento. Gente, eu não consigo entender como é que as pessoas passam por um animal e ver ele sofrendo, ele salivando com sede e procurando naquele momento. Nenhuma água de chuva não tem no chão no nosso ambiente aqui, que a gente mora num local, né, que é muito seco. Então, você não é capaz de pegar uma vasilhinha, pedir um copo descartável e colocar para aquele animal beber. Você não enxerga, você usou a palavra certa, Vitor, eles são invisíveis. É como se esses animais não existissem. E aquilo a gente sempre quer colocar, que eles não nasceram ali. O animal não é planta que cai ali uma sementinha, ele nasce, alguém colocou aquele animal
ali. Ele não está aqui, ele não está ali por vontade própria. Ele está ali porque ele simplesmente foi jogado ali. E a gente vê muitos idosos, animaizinhos idosos, as pessoas tratam, quando começa a estar idoso, que está precisando mais, jogam na rua, como se fosse um nada, descarta. Então a gente precisa entender, animais não são descartáveis, animais não são invisíveis. A gente precisa abrir mais o coração, a gente precisa entender que eles precisam muito de nós. Eles vêm para nos ensinar, mas a gente precisa cuidar para que eles nos ensinem. Hoje, o número de ONGs, protetores de animais e simpatizantes da causa tem aumentado bastante. É uma pena que esse número não é proporcional ao número de animais abandonados nas ruas. Só em Salvador, na Bahia, por exemplo, são mais de 300 mil animais abandonados. Você sabe por que não se fala mais morador de rua no Brasil? Porque hoje já temos consciência o suficiente para saber que não é condição inerente a nenhum ser humano viver na rua. O mesmo vale para os animais. Não existe animal de rua. Nunca existiu. O que acontece é abandono, fuga e muitas vezes animais que já nascem na rua porque isso aconteceu com suas mães. Ou mesmo o abandono do poder público e não fazer um controle populacional. Precisamos lembrar sempre que não existem animais de rua, tendo essa consciência e olhando para eles com compaixão. Porque os animais podem até estar conseguindo se alimentar, conseguindo água e comida, mas a rua não oferece segurança, a rua não oferece vacina, eles estão expostos aos maus tratos, a atropelamentos, a doenças. Então vamos olhar com mais amor aos animais que podem estar morando perto de você e tentar oferecer uma água, uma comida, porque muitas vezes você vai ser a única pessoa que vai oferecer esse alimento para eles. Mas é importante salientar que não pode ser de maneira muito exposta, porque infelizmente as pessoas podem acreditar que tem alguém ali cuidando da população de rua e se tornar um ponto de abandono. Então vamos fazer isso de uma maneira reservada, encontrar um cantinho para colocar um pote de comida e de água, porque, lembro sempre, você pode ser a única pessoa que está fornecendo alimento e água para aquela vida. Então, é importante a gente falar sobre a questão do abandono. O que é que você, enquanto protetora e idealizadora de um projeto tão lindo como esse, sofre com tantos animais abandonados nas ruas? A questão das páginas de divulgação, que no nosso caso, muitas vezes a gente sofre a falsa ideia que as pessoas ainda têm, muitas pessoas, de que nós somos pessoas que vão resgatar esses animais. Eles vão chegar lá na página e dizer, eu tenho tantos animais que eu vi aqui, que largaram aqui na minha porta, venha buscar. Então nós não temos espaço para colocar esses animais. O que nós fazemos é divulgar. Então, assim, vocês podem estar mandando para a gente fotos desses animais, porque nós vamos fazer a divulgação. Agora, precisa ter um responsável, precisa ter um contato. Esses animais precisam ser acolhidos para quando alguém se interesse, ter um local onde ele possa ir encontrar o animal. Então, assim, não quer dizer que essas páginas de divulgação como a nossa vão buscar esse animal e trazer para casa, porque a gente não tem como fazer isso. Então, cada um tem que fazer um pouquinho para que a coisa dê certo. Perfeito. Isso. E lembrando que essa questão do resgate do animal em si não é um trabalho que deve ser feito por ONGs ou por instituições. De forma alguma. É um trabalho que deveria ser feito pelo poder público, né? Pelo município. Isso, alguns municípios já até têm esse trabalho mais organizado, mas infelizmente, né, aqui na nossa cidade de Salvador, aqui na Bahia, a gente não tem ainda um trabalho voltado ao resgate de animais. Saiu até recentemente, né, uma notícia agora, dizendo que a Holanda conseguiu zerar o número de cães abandonados nas ruas. Que maravilha, É uma notícia muito boa. Os gatos ainda não, mas os cães já conseguiram Mas já zerar. é um caminho. Já é um grande caminho. Muito. Que a gente possa seguir o exemplo, né, daqui a alguns anos aí, e que essa mesma realidade chegue aqui também. Eu sonho com isso. Sonhamos. E falando em dicas, né, o que as pessoas podem fazer para ajudar, cada pessoa tem uma competência, cada pessoa tem uma habilidade, como você mesma estava dizendo. Quem é bom em fotografia pode não ter espaço para abrigar um animal, pode não ter tempo para gerir uma página, mas pode se voluntariar para fazer fotos. Sim. Eu sei tirar foto, eu tenho uma câmera boa, você tá com os gatinhos aí, eu vou lá tirar foto e mando para você, porque isso é muito importante. A imagem nas redes sociais é muito importante. Uma foto bonita de um gatinho pode ser o divisor de águas se ele vai ser adotado ou não, como vocês sabem muito bem, tendo uma página como essa. Isso. Outra possibilidade de ajuda é justamente você, que tem tempo, que é bom com redes sociais, né? Isso, criar um Instagram para intermediar os gatinhos e os futuros adotantes. Então, se você tem tempo, né? Se você tem habilidade, se você gosta de mexer com redes sociais, está aí uma grande oportunidade de fazer sua parte, criar uma página de divulgação animal, seja de gatos, seja de cachorros, do que você sentir que pode ser feito. E a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês. De duas pessoas que fazem um trabalho muito bonito de divulgação de animais, né? São duas protetoras que eu admiro muito, que é a Carol, do Adote Patas. Ela já é uma pessoa que ajuda muito, ela é voluntária também de uma ONG, ela vai nas ações, nas feiras, ela tira foto dos animais. Então é uma pessoa que ajuda bastante a causa, né? Uma pessoa que tem essa disponibilidade. A Clara também, do Adote um Gatinho Urbano,
que é uma menina também super dedicada, que eu super admiro, que faz um trabalho muito legal, que salva os animais nas ruas, né, os animais que estão sob a responsabilidade dela, que ela consegue adoção para esses animais também, ela divulga na página dela. Então é muito importante que pessoas busquem realmente forma de ajudar. Esse aqui é um exemplo, né, que a gente trouxe para vocês de como pessoas podem contribuir com a causa, seja só com as fotos no Instagram, só com a divulgação, seja se a pessoa puder ter um espaço em casa e puder ceder e fazer um lar temporário. Lar temporário é de muita importância. De muita importância. Se não puder ajudar dessa forma, que ajude sendo voluntário de alguma ONG, ou que ajude financeiramente todo mês, ou que ajude doando ração, doando alguma coisa. Existem várias formas de ajudar e contribuir com a causa animal. E que não são muito bem-vindas. Não necessariamente a pessoa precisa estar ali focada o tempo todo naquilo. Ela pode fazer o que cabe no tempo dela fazer. O importante é contribuir. A gente precisa de muita ajuda. Nós, da causa animal, precisamos de ajuda, seja ela qual for. Então, se as pessoas puderem fazer esse tipo de trabalho que a Carol do Adote Patas faz e a Clara do Adote um Gatinho Urbano, é um trabalho lindo, que eu super admiro. Somos parceiros, inclusive são parceiras nossas, né, do Adote um Gato de Rua, e que ajudam aí a contribuir para muitos animaizinhos conseguirem o seu lar e a sua família. E assim, pessoas jovens, o que me deixa mais feliz ainda é perceber que jovens como você, como Vanessa, estão aí, né, se prontificando a nos ajudar, né? Porque antigamente, há um tempo mais atrás, assim, a gente via mais pessoas assim da minha idade para frente, não quer dizer que eu sou muito velha não, mas da minha idade para frente. Hoje eu percebo jovens também se identificando com a causa, né, e querendo nos ajudar. Essas feirinhas de adoção, gente, se vocês não podem realmente, como você falou, essas feirinhas precisam tanto de alguém que se voluntarie, que chegue lá, que brinque com eles, que mostre como eles são, né, brincalhões, para mostrar para as pessoas que estão entrando, porque às vezes ou a pessoa está lá fazendo uma ficha, a outra já está lá, né, mostrando os animais, então vá numa feirinha dessa, ajude, procure esses institutos, essas ONGs que acolhem esses animais abandonados, tem o dia do banho, diz, não, esse dia eu posso, eu vou lá ajudar vocês a dar um banho, ajudem financeiramente, criem, apadriem uma página, uma ONG, um animal, diz assim, não, todo mês eu vou dar, e não importa valores. As pessoas às vezes dizem, porque eu não posso, o que eu posso dar não é o mínimo, gente. É o mínimo de você, é o mínimo do outro, é o mínimo do outro, que aquilo no final ajuda. Ração é um custo alto, vacinas são custos altos, medicações são custos altos. Animais adoecem, a gente não deixa eles de lado, a gente compra as medicações, nós não temos ajuda nenhuma dos poderes públicos. Então, assim, nunca passe pela cabeça de nenhum de vocês que a ajuda, sendo pequena, ela não é bem-vinda, ela é muito bem-vinda. E esse pequeno para você é tão grande para eles, é tão grande para nós que estamos aí nessa luta. Né? Antigamente eu dizia assim, nosso trabalho na verdade era enxugar gelo, hoje eu já estou tirando um pouco isso e estou feliz porque eu vejo que hoje não é mais um enxugar gelo, por quê? Porque está dando certo, está dando resultado, eu estou vendo animais sendo resgatados, sendo retirados das ruas, sendo tratados, eu estou vendo outras pessoas quererem fazer o bem por eles. Então vamos em frente, a gente não pode deixar morrer. Essa esperança de que um dia as coisas vão mudar. E que a Holanda seja um exemplo disso também. Exato. O oceano, afinal de contas, é feito de gota, né? Não? E agora, aproveitando dessas modalidades de ajuda que as pessoas podem dar, conta um pouquinho pra gente sobre o lar temporário, como é que pode funcionar. Porque, às vezes, se cria um mito, né, na cabeça das pessoas de que é uma coisa muito difícil. Conta pra gente como é que é. Você tendo um espaço em sua casa que não vai prejudicar de forma alguma o seu dia a dia, é só um cantinho, gente, onde eles fiquem bem acomodados, onde você disponha, quando for gato, de uma caixinha de areia, um potinho de água, um potinho de comida, uma ração que você possa dar. Ele tem os horários, então não é nada de muito grande, ele não demanda trabalho. Então, assim, você pode, se você dispõe desse tempo, de um cuidado, de você poder deixar ele, até que você trabalhe, mas ele não precisa que você fique o dia inteiro com ele. Então, pegue aquele animalzinho que está ali, coloque na sua casa, acolha ele, e a gente vai buscar, sim, a adoção para ele. Então, assim, isso para a gente é muito grande, é de muita importância. Então, pense mais um pouco em querer dar esse laço temporário. É de grande ajuda. E é importante também a gente falar sobre isso. Foi bom você ter feito essa pergunta, Vanessa, e foi bom você ter relatado sobre isso, porque a gente precisa de pessoas que façam um temporário gratuito, né? A gente, inclusive, paga de alguns animais, né? Pagamos. Porque pessoas que trabalham com isso, e a gente sabe que precisa, quem trabalha diretamente com isso, precisa realmente cobrar. Mas quem pode fazer de forma gratuita e poder ajudar a gente precisa desse apoio, porque a gente não tem onde colocar os animais. Né? Então, pessoas que possam fazer o lar temporário, que ajudem, que acolham de alguma forma, né? Que dediquem o seu tempo para, pelo menos para deixar o animal ali na casa, mandar umas fotos pra gente, para os perfis de divulgação, para que a gente possa divulgar, até que a gente consiga um lar para aquele animal. É muito difícil a gente não conseguir uma adoção, né? Para um animal. Então, é algo que vai ser temporário mesmo, é como o nome diz, é lar temporário. A gente não sabe o tempo. O tempo a gente não define, mas acontece. Mas acontece. E é importante, galera, eu queria frisar aqui, que tanto o Adote Patas quanto o Adote Gatinho Urbano
eles não são perfis que resgatam os animais, tá? Então, é só para deixar bem claro Como que são nós perfis que ajudam e contribuem com fotos, com divulgação, para que animais consigam, de fato, um lar, que é o objetivo. Então, a gente trouxe esse exemplo para vocês, para que vocês possam também, depois de assistir esse programa aqui, de repente se incentivarem e abrir uma conta no Instagram também para passar a divulgar esses animais. A gente tem vários protetores que têm muita dificuldade com a tecnologia, né? E que não sabem tirar foto, por exemplo. Hoje os jovens estão aí, que sabem usar muito as redes sociais, né, as câmeras. Então você pode visitar a casa de um protetor ou uma ONG, tirar fotos, fazer uns vídeos legais, um reels, para poder postar e ajudar essas pessoas a conseguirem um lar para esses animais. Então é muito importante esse trabalho. Quem puder se dedicar e quem puder fazer, vai ser muito bem-vindo. Eu quero dar um outro exemplo, é a questão das castrações dos animais de rua, porque às vezes nós conseguimos o tempo da pessoa que vai levar o animal para castrar, a gente consegue o recurso, né, para fazer aquela castração, porque ela é paga, a gente não tem castração gratuita, nós protetores nesse momento não, mas a gente não consegue um lar para colocar aquele gato depois que ele realiza a castração, porque ele precisa de um pouco de tempo para se recuperar, para tomar medicação. Então, assim, nós temos hoje algo que ajuda bastante as pessoas de baixa renda, que é o castramóvel, mas porque essas pessoas têm o lar. Esses animais ficam com eles não têm recurso para pagar a castração. Então, o castramóvel é muito bom, eu espero que ele cresça a cada dia. Mas o lar temporário também ajuda nessa questão de fazer o pós dessas castrações, para os animais de rua, realmente. Atrelado a isso, né, nessa questão da ajuda que as pessoas podem ter também, é muito importante ajudar cuidando dos animais, mesmo que seja à distância. Seja você observando o vizinho, se ele trata bem o animal dele, seja na rua, como é que o tutor trata aquele animal, né? Às vezes a gente vê uma pessoa maltratando um animal, ou de rua, ou um animal da própria pessoa mesmo, né? Então, você falou sobre a importância de você ter denunciado, de ter aberto um processo no Ministério Público para conseguir o direito de poder alimentar os animais, né, da sua colônia. Então é muito importante a gente falar sobre maus tratos, que é algo que eu combinei com a Vanessa isso, que a gente vai trazer em todos os programas. A gente vai sempre falar de maus tratos, porque a gente sabe que algo que ganha visibilidade passa a ter atenção e notoriedade, né? Então a gente sabe que nos canais de denúncia a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu queria trazer aqui um exemplo de maus tratos, né, que é muito comum a gente vê, que muitas pessoas deixam, que é a pessoa quando sai para ir no mercado, por exemplo, ou em algum outro lugar, deixa o animal dentro do carro, do veículo, preso, com todos os vidros fechados e com nenhuma possibilidade do animal respirar. E a pessoa acha que não vai ter problema, vai ser só 5 minutinhos, 10 minutinhos. Isso é um perigo, porque o oxigênio ali ele fica limitado, tem o calor do aquecimento do carro, que passa para dentro do carro. O animal ele fica com dificuldade de respiração. Então, é um tipo de maus tratos, e gravíssimo, inclusive. Então, se você vê algum carro que tem algum animal preso dentro do carro com tudo fechado, tente buscar rapidamente descobrir quem é essa pessoa, quem é esse tutor que é o dono, para que você possa conversar com ele, ou falar com ele de alguma forma. E se for uma pessoa que faça isso de forma recorrente, que você possa, sim, denunciar ela, porque essa pessoa vai aprender a não fazer mais. A gente muitas vezes fala assim, bora só conversar com a pessoa. Tem pessoas que funcionam só com a conversa, com direcionamento. Às vezes a pessoa não sabe que deixar o animal dentro de um carro com tudo fechado é maus tratos. E por isso que a gente está trazendo isso aqui hoje. Então, depois que você conversa com a pessoa e que você explica para ela que é sim considerado maus tratos aquilo que prejudica aquele animal, ela precisa entender e não fazer de novo. Então, se ela passa a fazer, nós, enquanto cidadãos, enquanto defensores desses animais, nós somos a voz deles, né? Isso. A gente precisa, sim, denunciar. Exato. E aí, infelizmente, né, temos que ter esse quadro fixo, porque nunca é demais falar que quando os animais sofrem maus tratos, alguém tem que falar por eles, como bem pontuou o Vitor. Então, a gente vai estar sempre trazendo aqui que o Disque Denúncia Nordeste, Norte, Sul e Sudeste é 181, e é importante saber também que cada região pode ter um número diferente. Por exemplo, o Centro-Oeste fica no 197 e cada estado também vai ter um Disque Denúncia próprio. Tem o próprio canal de denúncias do IBAMA, que é o 0800 61 80 80, que funciona para todo o Brasil. Da mesma maneira, o Ministério Público Federal também recebe denúncias de maus tratos e cada Ministério Público do seu estado, você também pode estar entrando em contato para fazer denúncias, conforme você se sentir mais confortável. A delegacia do seu bairro também vai receber esse tipo de denúncia, ou você pode sempre registrar no site da delegacia virtual, que também vai variar de acordo com a sua localização. Não importa o jeito, faça como se sentir mais confortável, mas denuncie, principalmente se você vê que é uma questão recorrente, e como o Vitor bem pontuou, que já foi conversado com o tutor, já foi explicado, porque muitas vezes é fruto de ignorância, né?
Como falamos no primeiro episódio da questão de levar os cachorros, os gatos para passear no asfalto quente, Sim. muitas vezes a pessoa não faz por maldade da mesma maneira. Pode acontecer um deslize da pessoa deixar o animal dentro do carro, não imaginando que aquilo é perigoso, coloca em risco a saúde do animal. Mas quando já foi explicado, reiterado que aquilo é perigoso, que é maus tratos, que é muito grave, e ainda assim a pessoa continua fazendo, infelizmente o próximo passo é realmente denunciar as autoridades competentes, não só para tentar salvar aquele animal, como a gente sempre fala, para gerar estatísticas, para o poder público saber o que está acontecendo e desenvolver políticas públicas, formas de conscientização ou até uma coisa um pouco mais ostensiva, que é realmente punição. Mas é isso, vamos estar sempre lembrando aqui. E o que eu quero colocar com relação a essa questão da denúncia, tem pessoas que têm receio e é natural. As pessoas dizem assim, será que vai acontecer alguma coisa comigo se eu fizer uma denúncia desse tipo? Pode ser anônimo, a pessoa não é obrigada a se identificar. Então, ninguém pode obrigar ninguém a se identificar em uma denúncia. Agora, que essa denúncia seja uma coisa realmente fiel àquilo que ela está falando, que ela não simplesmente olhe, ache que é. Não, procure observar mais, procure verificar se aquilo está acontecendo sempre, se é aquela mesma pessoa que está fazendo. E denuncie sem medo. Mas se você tiver receio, faça isso de forma anônima, porque vai funcionar da mesma forma. Pode até, às vezes, naquele momento que você denuncia, você não tem um retorno, porque são muitas denúncias. Mas não deixe de denunciar por conta disso. É importante sempre frisar sobre isso, né? Porque como eu falei anteriormente, né? Quando algo ganha visibilidade é que as pessoas começam a falar sobre, começam a dar atenção. Então muita gente fala assim, eu denunciei, mas não tive nenhum retorno. Tenta em outro canal. Sim. Tenta de outra forma. Os números vão estar lá. Então, para as estatísticas, isso vai funcionar bastante. Então, vamos lá, o governo atualiza ali quais são as coisas que as pessoas mais têm denunciado no país. Violência contra a mulher em primeiro lugar, por exemplo. Estou colocando aqui por alto, tá? Em quinto lugar, em sexto lugar, está maus tratos contra animais. Então, assim, o governo ele vai dar prioridade às coisas que estão mais expressivas ali, né? Então é importante que esses números venham à tona, que a gente ajude. E isso só vai vir à tona se vocês aí que estão em casa, se as pessoas que estão aí e que fizeram como minha mãe aqui fez, né, com a Adote um Gato de Rua, que registrou a denúncia no Ministério Público, né? E foi pra frente, deu resultado, e hoje ela tem esse direito de alimentar os animais no condomínio onde ela mora. Então é muito importante que vocês façam essa denúncia para que a gente consiga dar visibilidade a essa causa e para que a gente possa mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente tratar bem o animal. E aqui no podcast a gente vai estar sempre falando de saúde animal, né, pessoal? Em julho mesmo, é o Julho Dourado. E a gente tem a felicidade de trazer um especialista, né, esse mês para falar um pouco disso e outras curiosidades. Vamos tirar várias dúvidas com ela. É a veterinária Laís Dias, há mais de 10 anos atuante, né, e hoje em dia ela está com a clínica para animais de pequeno porte, né, cães e gatos. Então eu queria dar as boas-vindas à doutora Laís Dias. Seja bem-vinda, é uma felicidade tê-la aqui conosco para tirarmos dúvidas. Seja bem-vinda, Laís. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada, gente. Inicialmente eu quero, né, agradecer mais uma vez o convite em participar do podcast. E, de fato, né, a gente está aí no nosso mês, o Julho Dourado, ou seja, é um mês que a gente precisa falar sobre a conscientização de zoonoses, falar sobre a importância da vacinação dos animais de estimação, né? Então, muito, muito bom a gente trazer esse tema aqui para debater com vocês. Então, gente, é importante a gente falar sobre zoonoses. A gente sabe que devido ao estreitamento dos laços, né, o convívio dos animais com o homem se tornou algo de extrema relevância para a saúde pública, tá? E uma vez que esses animais, eles podem atuar, muitas vezes, como fontes de infecção, existem muitas doenças que esses animais podem transmitir aos seres humanos, que são chamadas zoonoses, certo? Então, como prever, como prevenir, né, essa contaminação? Através do controle ambiental e da vacinação. Então é muito importante, né, a gente frisar a questão da vacinação, né, Laís? A gente vê que tem muita gente que depois que adota um animal, que leva o animal para casa, acha que só precisa dar antirrábica ali, levar para casa e nunca mais vacina aquele animal. Então essa é uma visão totalmente errônea, né, que as pessoas têm sobre a questão da vacinação. Acham que a vacinação é uma dose única e não precisa vacinar mais. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse processo. Então, desde o filhotinho, né, a partir dos 45 dias de vida, o animal ele já pode ser vacinado, tá? A gente faz uma primeira dose da vacina polivalente ou múltipla, né? A gente conhece com os dois nomes, tá? Ele já pode ser vacinado com a primeira dose e depois de 21 dias, de 21 a 28 dias, ele já pode seguir com uma segunda dose e com a terceira dose da vacina. Ao quarto mês de vida, a gente consegue fazer a vacina antirrábica.
Esse é o protocolo para filhote. Depois de feito esse protocolo, são feitos reforços anuais. Então, assim, não é que a gente vacina uma vez, esse animal ele está imune para o resto da vida, né? Isso é um pensamento errôneo, né? De só vacinar o animal uma vez. O animal ele precisa de reforços anuais para estar de fato imunizado. Perfeito. Tem muita gente que pensa assim, vou dar a vacina uma vez e pronto. E a gente sabe que as vacinas elas têm um prazo de atuação, de validade ali no corpo, né? Então é importante a gente entender que precisa ser dado esse reforço anualmente e que não é só antirrábica, né? É antirrábica mais a múltipla, como você falou, a polivalente, né? Eu queria aproveitar e te perguntar o que é que você acha das campanhas de vacinação que acontecem no nosso país. Se você acha que elas têm uma visibilidade legal, você acha que precisa ter uma visibilidade maior? Porque eu vejo que muita gente não sabe da importância das vacinações ou que acha que é apenas a antirrábica. Você acha que o poder público poderia ajudar de alguma forma a incentivar mais as pessoas a vacinarem os animais? Exato, né? O poder público ele poderia atuar de forma mais efetiva, né? Melhorando essa visibilidade, tá? Até como a gente comentou aqui, né? Muitas pessoas desconhecem em relação à importância da vacina, que não é só a vacina antirrábica, a gente sabe que a raiva ela tem uma importância por ser uma doença de altíssima letalidade, tá? Mas a gente tem também outras doenças, né, infecto-contagiosas entre os animais, doenças importantes, tá? Que inclusive podem levar o animal a óbito, e essas doenças, o animal ele se torna, né, protegido a partir da vacinação, da múltipla, como a gente falou. Então, são necessários realmente uma maior visibilidade, uma maior realização de campanhas de vacinação, para que a gente possa ter um controle maior, né, da transmissão dessas doenças. Doutora, falando em zoonoses, além da vacinação, como é que a gente pode se prevenir em casa? Como lidar, por exemplo, com os dejetos, né, a caixa de areia, a urina, para evitar ao máximo esse risco? Exatamente, a gente precisa fazer um controle, não só dentro de casa, né, mas um controle desse animal de uma forma geral, no sentido de, no caso dos gatos, por exemplo, impedir que esses animais eles tenham livre acesso à rua, né? A gente sempre pede que quando se adota um gatinho, as casas elas sejam teladas, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes esses animais eles têm acesso à rua e acabam nesse momento aí do acesso à rua levando a doença para dentro de casa, certo? Ele acaba entrando em contato com outros animais, acabam ocorrendo brigas, né, nas ruas e por conta disso ocorre a contaminação. Tá? Além disso, também, como você falou, controle de dejetos, tá? A gente precisa manter o ambiente que o animal está vivendo, um ambiente limpo, tá? Até porque a gente controla as doenças também dessa forma, certo? E imunizar. Eu acho que esse aí é o foco-chave. Ter um controle em relação à limpeza, higienização, imunizar, controlar o acesso desses animais à rua. Acho que o caminho ideal é esse. Ou seja, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa consciência, né? A gente tem hoje postos que aplicam, né, essa vacina antirrábica de forma gratuita. A múltipla e a polivalente não, mas a antirrábica sim. Então já é uma forma de você estar protegendo o seu animal, né, daquela doença, prevenindo, de fato. E eu queria te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade que veio aqui na minha cabeça agora em relação à questão do olfato dos gatos, que dizem que ele é 14 vezes mais poderoso do que o olfato dos humanos. Eu queria saber de vocês se isso de fato procede, se essa informação é uma informação verdadeira, porque e as pessoas comentam muito sobre a questão da adaptação dos gatos também, né? Que precisa ser de forma olfativa primeiro. Então fala um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Exato. Eu só queria fazer um parêntese antes, Vitor, e falar também das visitas constantes ao veterinário, tá, gente? A gente precisa, né, levar esses animais também para fazerem visitas constantes, né, ao veterinário, através de consultas. Lá a gente faz exames clínicos, exames laboratoriais, até porque um diagnóstico precoce em relação à doença, né, auxilia na vida e no bem-estar desse animal. Então, independente, né, não é só a vacinação, não é só a limpeza, mas também o controle das doenças é feito através das idas ao veterinário, tá? Perfeito. Em relação à questão do olfato, como você falou, os gatos eles têm esse olfato mais
apurado, né, vamos dizer assim, ele tem realmente esse sentido mais desenvolvido de que os demais animais, né, do que o homem, tá? E é também por uma questão de socialização, por uma questão também de defesa, tá? Desses animais. Tem na literatura que o olfato dos gatos ele chega até muitas vezes 20 vezes, você falou de 14 vezes, eu já vi locais na literatura de 20 vezes mais potente do que o ser humano, tá certo? Então, assim, realmente é incrível a forma como esses animais eles conseguem se socializar através do cheiro. E, gente, uma outra questão muito importante é que o gato ele utiliza também do olfato para socializar com outros animais. Então, quando um outro gato ele é inserido no ambiente, através do odor ele consegue se comunicar e reconhecer um outro animal ali, tá? É muito importante quando a gente está inserindo, né, um outro animal em casa que a gente faça isso de forma assistida, né, com paciência, porque esses animais eles têm uma memória olfativa, certo? Perfeito. É importante a gente sempre salientar e respeitar também a questão da adaptação dos animais, né? As pessoas gostam de predeterminar que o animal ele demora 3 semanas para se adaptar, 1 mês para se adaptar, 2 meses. Isso é muito relativo, né? Isso depende muito de cada animal em particular. Então, todo tutor que vier adotar um animal, ele precisa entender que o animal tem um tempo dele e isso precisa ser respeitado. A minha mãe disse que tinha uma dúvida para falar a respeito de gatos. Sim, sim. Laís, eu tenho uma dúvida, eu queria uma dica sua em relação a banho, né? Porque a gente ouve falar que a gente não deve estar dando banho em gatos, mas sim uma vez no ano, pelo menos, para eles, né, ficarem, porque eles vão na caixinha de areia e tal. Nós podemos dar esse banho com produtos que não tenham cheiros, que sejam produtos neutros, ou a gente deve realmente evitar e só dar banho se for realmente algo muito necessário? Que dica você daria pra gente? Então, gente, em relação aos banhos, tá? A gente não tem recomendação de estar dando banhos em gatos, certo? A não ser que esses banhos tenham o objetivo terapêutico, tá? Quando existe algum tipo de alteração em pele que a gente precisa tratar, nesse caso o banho é recomendado, tá? O animal, ele acaba se reconhecendo através do odor e a partir do momento que você acaba dando banhos em excesso a esse animal, você está descaracterizando esse animal. Ele não se reconhece. E por conta disso, ele acaba, se você observar, sempre após o banho, ele acaba se lambendo numa quantidade, né, numa frequência muito maior, porque ele acaba não se reconhecendo por conta do produto que foi passado ali. Então, a gente não recomenda dar banho em gatos, a não ser que seja realmente com objetivo terapêutico. Uma outra questão também é que quando você dá o banho, né, no gato, e tem outros animais em casa, e você coloca esse gato em casa novamente, os outros animais que estão ali acabam não reconhecendo esse animal que passou pelo banho. Entende? Então, assim, você dificulta o reconhecimento entre eles. Tá? Então, a minha recomendação é realmente banho apenas terapêutico. A não ser, gente, que o animal ele realmente esteja muito sujo. Às vezes, né, o animal está ali no processo de diarreia, por exemplo, ou então, às vezes caiu, né, em algum local muito sujo, aí você precisa realmente dar um banho, mas fora essas situações, a gente não recomenda. Sim, Laís, é assim, é muito importante isso que você colocou, porque os meus, quando eu levo, eu tenho 4. Então, todas as vezes que eu levo no final do ano, eu sempre dou banho neles no final do ano, e quando eles retornam, eles se desconhecem mesmo, termina gerando um conflito, eles brigam um pouco, eles se estranham. Então, eu percebo que realmente essa questão do banho. E quero te dizer que o meu gato Boris vai te amar eternamente, porque ele vai dizer que minha tia não quer que ele tome banho, porque ele não gosta de tomar banho. Na verdade é muito importante, né? A gente respeitar essa individualidade deles, né? Sim. Isso, gente, sem contar que muitas vezes o banho para o animal acaba sendo uma situação estressante, né? Que é o que a gente não quer. Às vezes, quando a gente leva esse animal no pet shop, que está ali naquele ambiente junto com outros animais, né? Acaba sendo ali uma situação de estresse para o gato. A gente sabe que o estresse ele é prejudicial, ele acaba interferindo na imunidade desse animal, certo? Inclusive, quando o gato ele precisa de banhos terapêuticos, a gente sempre pede que marque, né, num horário que seja um horário mais vazio do pet shop ou no início da manhã, para que a gente faça, né, esse banho da forma menos estressante possível para esse animal.
Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui. Foi um momento rapidinho, mas um momento muito importante, né? A gente tirou dúvidas que a gente precisava. E foi muito importante a gente falar também sobre o Júlio Dourado, né? Sim. Pela questão da conscientização, da vacinação e controle das zoonoses. Muito obrigado mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição também, se surgirem dúvidas, tá? Podem contar comigo. Peraí, que você não me deixou fazer uma pergunta muito importante sobre os tutores loucos que se arriscam a dar banho no gato em casa. Essa pessoa está pedindo para ser arranhada ou não? Com certeza, essa pessoa está pedindo para ser arranhada, né? Os gatos, na maioria das vezes, raras exceções, eles não gostam de banho, certo? Então, assim, você acaba estressando o animal e acaba se colocando, né, numa situação de mordidas, de arranhaduras. Então, assim, se a gente não tem um treino, né, se a gente não sabe como abordar da melhor forma esse animal, como abordar esse animal de forma menos estressante possível, o melhor realmente é não fazer, é levar para um profissional, que é um profissional, né, especializado, capacitado, para dar esse banho desse animal da melhor forma e sem o estresse que muitas vezes seria se a gente estivesse fazendo em casa. Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. As ruas do nosso país estão cheias de animais abandonados, passando fome, frio, precisando de amor, de carinho. Animais são seres sencientes. Eles precisam de atenção, eles sentem igual a gente. Animais sofrem de ansiedade, depressão. Então, abandonar nunca deve ser uma opção. Abandonar animais é crime e você pode responder por isso. O programa de hoje foi incrível, maravilhoso. A gente trouxe muitas informações legais, né? Foi uma honra ter você aqui, como eu já tinha falado. Já está acabando? Foi rápido, passou voando. Nossa. Eu, por mim, ficaria aqui horas e horas. Foi incrível, né? Foi muito importante você ter trazido um pouquinho a história do Adote um Gato de Rua, que, como eu disse anteriormente, né, é um projeto que transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa, né? A de Sim, Vanessa sim. também faz parte de alguma forma. Isso. Meus gatinhos vieram de Com lá. de vez em certeza. quando, né? E lindos, por sinal. Maravilhoso. E queria agradecer muito sua participação. É uma honra poder entrevistar minha mãe aqui no programa. Saber que você tem essa referência, não só para mim, como para muitas pessoas. Então é algo lindo de se ter, de se fazer. E você tenha certeza que todos os dias que eu acordo, quando eu vou pensar em fazer qualquer coisa relacionada à causa animal, a primeira pessoa que vem na minha mente é você. É assim, gente, o que é que eu posso dizer, né, depois de uma declaração dessa? Eu, meu filho, a minha inspiração realmente, eu digo que foi você. A partir do momento que você me trouxe Nina, né? Deixa eu só falar o nome dos meus gatinhos, que é Nina, Mel, Boris e Brigitte, né? Então, são filhos para mim também. Esses são os filhos que moram em casa com Os você. filhos que moram em Fora os casa. filhos da Eu rua. tenho vários filhos. E cada dia eu quero que cresça, mas não na rua, mas eu quero ter muitos tutelados assim, ó, de carinho. Eu consegui adoção, então eu fui a primeira mãezinha deles. Então é muito bom. E quero dizer para vocês, gente, ajudem, compartilhem, divulguem. Ajudem da forma que puderem, seja com valores, seja com doações de ração, seja com doações do seu tempo, seja com fotos, seja com comentário que você possa fazer no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Incentive, inspire, seja uma inspiração. É tão bom. Hoje, imagina você ver alguém dizer assim, poxa, você inspira tantas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, você inspirar para o bem. A gente precisa cultivar o bem, a gente precisa plantar a semente do bem. O mundo já está muito difícil de ser vivido. Então, as pessoas já estão muito individualistas, muito egoístas. A gente precisa tirar um pouco isso, né? E mostrar o quanto os animais fazem com que a gente mude. Porque eles não querem nada em troca, eles só querem só poder ter o direito de se alimentar, de receber um carinho e ter um lugar onde eles possam se sentir seguros. Então, assim, muito, muito obrigada de coração mesmo pela oportunidade que vocês estão me dando. Esse programa, assim, eu sei que isso aqui vai ser um divisor de águas entre quando ele não existia e agora que ele passou a existir. Eu sei que a partir, né, desde o primeiro como é que fala? O primeiro episódio, né? Até quantos virão aí, que eu sei que serão muitos, então muita coisa vai mudar. Muitas pessoas irão abrir os olhos para o que é realmente importante, né? As formas de importância de ter um podcast como esse. Então, mais uma vez, muito obrigada. É um orgulho, é uma alegria, é emocionante, é tudo de bom. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês. Amém, nós que agradecemos. Acho que a palavra realmente é inspiração. Inspiração. Você inspira de todas as maneiras que a gente já tratou aqui no podcast, no tete a tete, pelo virtual, e agora temos mais um canal para você inspirar muito mais pessoas. Então, que esse seja um efeito multiplicador, né? Muito feliz também de ter participado desse momento e que ele sirva realmente para trazer muito mais pessoas para o movimento e impactar positivamente a vida de outros seres vivos, sejam animais, sejam outras famílias, Sim. né? Então, muito obrigada, e com isso a gente se despede, né, Vitor? Isso. Eu fico muito feliz com a história e como conduziu aqui o programa de hoje, né, o episódio, porque eu tenho certeza que
Muitas pessoas, quando acabar de assistirem, vão comentar muito sobre isso. Ó, Patrícia, que legal você ter ido lá. Ó, vou fazer isso aqui, vou abrir uma conta no Instagram agora. Esse retorno que é muito legal, né? A gente saber que as pessoas escutam a gente, que a gente sim é referência para muitas pessoas na causa, né? Pessoas como você precisam ser enaltecidas. Projetos como Adote um Gato de Rua precisam ser enaltecidos. Então, o objetivo é exatamente esse. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Vanessa, por estar aqui comigo de novo. Obrigado pela companhia de hoje, pelo capítulo de hoje, pelo episódio, pela história contada aqui, que vai ser uma história transformadora. E, galera, vocês não perdem por esperar quem vai ser a convidada do 3º episódio do Gataiada Podcast. Uma história que é uma inspiração para o nosso país, uma inspiração para todos nós. Obrigado, galera, pela participação de hoje, pela audiência. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.